Boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma noite aqui com o canal, entre aspas, o canal favorito do YouTube brasileiro. Eu sou o Renan. Eu sou a Luana. E desde já, se você não é inscrito aqui nesse canal, eu peço para você se inscrever, dá essa chance pra gente, deixa o seu like no vídeo, ative o sininho de notificações, pois aqui a gente se esforça para trazer o melhor conteúdo de melhor qualidade para vocês. A gente também gostaria de pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais e pedir desculpa por a gente estar começando o vídeo mais rindo, porque acho que a gente já tentou gravar esse vídeo umas 10, 15 vezes, eu até perdi as contas. A gente está tentando trazer inovações, só que não tá, a gente não tá... A gente está apanhando da A gente tecnologia. está apanhando a tecnologia, mas a gente vai conseguir. Se você está vendo esse vídeo é porque a gente conseguiu. Se você não está vendo, significa que eu sou esquizofrênico e estou falando sozinho. Bom, pessoal, vamos logo para... Sozinho não, eu tô aqui. Você não é fruto da minha cabeça? Não. Tem certeza? Será? Às vezes é fruto aí dos remédios. Quem sabe? Às vezes você tá numa camisa de força, assim, se debatendo lá no hospício. Às vezes eu posso estar tomando remédio demais. Às vezes pode. Só quem é fã do Matanza entendeu a referência. Bom, eu trouxe aqui a primeira notícia aqui para vocês, uma notícia meio inusitada para os fãs de Virgínia e Zé Felipe. O que será que está acontecendo? Porque assim, teve movimentações meio estranhas nas redes sociais. Olha, pelo que eu vi, parece que a irmã do Zé Felipe interagiu nas redes sociais e gerou rumores sobre a Virgínia. O que será que aconteceu? Será que vai acontecer algo entre a Virgínia e o Zé Felipe? Será que tem alguma chance entre esse casal de novo? Ou será que a internet está fazendo muita especulação aqui? Bom, vou colocar aqui para a Luana dar uma lida na notícia para vocês. Gente, vai aparecer a notícia aí no fundo pra vocês, mas eu vou ficar olhando pra baixo, porque pra mim a notícia tá aqui embaixo, tá? Enfim. A irmã de Zé Felipe interage nas redes sociais e gera rumores sobre Virgínia. Publicação gerou repercussão nas redes sociais e comentário de fãs. Jéssica Beatriz Costa, irmã do cantor Zé Felipe, virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 27/10. Após compartilhar fotos ao lado do filho com seus seguidores. No Instagram, a influenciadora mostrou que esteve presente em uma recente partida do Real Madrid, realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Mais um dia super especial aqui em Madrid, colecionando momentos e realizando sonhos, escreveu Jéssica na legenda. Os seguidores comentaram. Nos comentários, os seguidores deixaram diversos elogios, mas um chamou a atenção ao exaltar Jéssica. A internauta destacou que pessoas não precisam puxar saco de outros para conquistar espaço. Pensa numa mulher que eu admiro, uma mãezona presente e, além de tudo, não precisa estar puxando o saco de ninguém para conquistar espaço nos lugares. A irmã de Zé Felipe respondeu uma mensagem com emojis de coração. Não demorou para que a interação se espalhasse pelas redes e fosse interpretada por alguns internautas como uma possível cutucada em Virgínia Fonseca. Vale lembrar que a influencer também estava no estádio naquele dia, acompanhando a partida do Real Madrid em meio aos holofotes do romance que vive com Vini Júnior, camisa 7 do clube. Nossa senhora, essa história aí de Virgínia, Zé Felipe, Vini Júnior Primeiro que eu acho que isso aí pano pra manga. é muito... Ai, como é que fala? Como é que é a expressão? Sensacionalismo? Não, procurar chifre na cabeça de piolho, acho que é essa expressão. Porque, gente, é um comentário sem nada demais. A moça só comentou os coração. O que isso tem a ver com a Virgínia? Eu acho que as pessoas criam um sensacionalismo muito grande em cima disso. E outra... É o que a gente já vem falando nos vídeos anteriores. A Virgínia se separou, ela tem o direito de seguir a vida dela. E não faz sentido comparar duas mulheres, porque são completamente diferentes, com vida diferente. Então, por que fica essa comparação? E o que eu acho chato é essa rivalidade feminina que fica se criando o tempo inteiro. Eu acho que realmente isso, né? No mundo feminino parece que tem muita competição entre as mulheres. Parece que, você pode ver, a irmã do Zé Felipe, parece que o Zé Felipe, pelo que eu vi das últimas notícias dele, as últimas notícias que eu trouxe, ele tinha virado a página, ele estava saindo com a
Ana Castelo, né? Alguma coisa Ana assim. Castela. O pessoal tava até comentando, falando assim, nossa, o Zé Felipe tá bem melhor do que a Virgínia e tal. Mas assim, eu não acredito que tenha gente melhor ou pior nessa história. São duas pessoas que estão querendo construir de novo uma nova vida, duas pessoas que estão querendo aproveitar o tempo que eles ainda têm, como jovens ainda. Se eu não me engano, a Virgínia tem a nossa idade, 28 anos. Acho que sim, eu não tenho certeza. Né? Eles são jovens ainda, eles, assim, têm o direito de cometer os erros que eles cometeram, né? E também dos acertos que eles cometem. E, assim... É o que eu falei, o que me incomoda é essa criação de rivalidade feminina. Gente, o que tem a ver Armando Zé Felipe com a Virgínia hoje? Absolutamente nada. E eu acho que... Então, essa rivalidade, tipo, você pensa numa mulher que admira, uma mãe presente. Gente, pelo que eu entendi, como é que é o nome da moça mesmo? Acho que é Jéssica, né? Jéssica Beatriz Costa. Ela também é uma influencer pro pessoal ter chegado lá e ficar comentando. Ou seja, a gente não pode definir a Jéssica como uma boa mãe só porque a gente vê o que a gente vê nas redes sociais. E eu não tô falando que a gente tem que definir ela como uma péssima também, tá? Eu só tô falando que alguns segundos ali que ela tá num estádio ou que ela está num lugar não define quem ela é. Exatamente. E do mesmo jeito que não é porque ela está fazendo uma coisa que define a outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que eu falei, me incomoda essa criação de rivalidade entre mulheres. Exatamente, eu acho que as pessoas assim... E normalmente quando você vai ver esse tipo de comentário, vem de outra mulher. Eu acho que as pessoas elas tinham que começar a separar mais as coisas, entender assim que tem ciclos, assim, embora assim a gente nunca queira que um relacionamento, um casamento assim termine, a gente tem que entender que a vida tem ciclos e nessa fase assim dos dois o ciclo se rompeu, os dois eles seguiram por caminhos diferentes, não tem por que ficar caçando pelo em ovo, né, nessa situação. Como eu falei, não é porque uma tá num estádio com a família, a outra não tá, ou uma tá em tal lugar e outra não tá. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Isso não define as duas. Eu acho, que nem eu falei, me incomoda mais essa criação de farpa em cima de relações. Porque, gente, vamos parar pra pensar que também existem as crianças lá atrás. Então, às vezes, esses comentáriozinhos de haterzinho jogando, ai, que não sei o que não é mãe, ai, que não sei o que não sei o que, ai, que uma é feia, a outra é bonita, ai, que não sei o que não sei o que, ai, que uma é gorda, a outra é magra. Essa criação de rivalidade feminina vai afetar no futuro essas crianças. E olha, e se você vê, é justamente esse que é o maior problema, assim, de trazer o seu relacionamento, a sua família, tanto para a internet, né? Querendo ou não, a gente está falando de crianças pequenas, crianças que ainda estão desenvolvendo, e num mundo onde tem várias pessoas observando eles como se fosse um famoso show de Truman. Sim. Imagina só você, tipo, sair, ir pra padaria, ir para qualquer lugar e, tipo, todo mundo te conhece, você basicamente... Todo mundo está falando dos seus pais, estão falando, seu pai é isso, sua mãe é aquilo. Então eu acho que essa questão de deixar tudo procurar farpa, assim, para poder... Assim, a gente sabe que, querendo ou não, hoje em dia, esses nomes que a gente está falando, Virgínia, Vini Júnior, Zé Felipe, são nomes muito hypados. As pessoas querem fazer de tudo para poder trazer esses nomes, né? Não é à toa que todo mundo está falando sobre isso, tem notícias sobre isso o tempo todo, não é só a gente que está falando isso daqui no YouTube. E, de fato, assim, eu sinto isso, né? E outra coisa, o que eu quero falar é sobre o jornal que postou a notícia. Gente, de verdade, eu lendo esse comentário, quando eu leio isso, eu não sei, eu não conheço a moça, eu não acompanho, mas... Tá até aqui pra gente ver. Tá junto. até o comentário aqui, ó. O comentário da pessoa que eu até li acima, pensa numa mulher que eu admiro, uma mãezona presente, além de tudo, não precisa estar puxando o saco de ninguém pra conquistar espaço nos lugares. Às vezes a pessoa que fez esse comentário, ela não tá remetendo a ninguém. Ela só tá fazendo um elogio. Aí a notícia vem sensacionalizando, falando que tem a ver com a Virgínia. Gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, às vezes o fator dessa moça ter comentado os corações é só porque ela agradeceu, uma forma de agradecimento a uma mulher que eu admiro. Assim... Eu acho que... gente,
como eu falei, parem de criar essa rivalidade feminina. E eu vou concordar com o comentário que tá abaixo do dela, que fala assim, ó, pra falar bem dela, não precisa dizer que ela não é puxa-saco, não precisa difamar outra pessoa. Você quer falar bem de uma pessoa, você não precisa diminuir a outra. Exato. Eu acho chato esse negócio de, pra mim falar bem de você, eu tenho que falar mal do outro. Eu acho que hoje em Eu acho que a dia gente muita... pode, a gente tem que aprender, o ser humano ele precisa aprender a dar elogios genuínos. E que... O que é um elogio genuíno? Elogiar a pessoa pelo que ela é, sem diminuir o outro. E que mundo ácido que a gente tá vivendo, né? Que tudo vira ataque hoje em dia, né? Sim, e como eu falei, se essa moça ela foi lá e ela realmente concordou e esse comentário estava falando da Virgínia, pelo que eu estou falando, provavelmente nos comentários, eu não tô falando mal do jornal Metrópolis, tá? Mas também não vi o post completo, as notícias que aparecem nesse comentário, não dá pra saber se tá referenciando mesmo a Virgínia. E se tiver, como eu falei, que pessoa amarga querer, pra ela receber um elogio ou pra ela dar um elogio, ela precisa diminuir o outro, que não tem nada a ver com a história. Exatamente, isso que é o mais tenso, né? Assim, esse ataque assim que as pessoas estão fazendo umas às outras assim, na internet, é tudo em busca de atenção. Bom, se você concorda ou discorda com aquilo que a gente falou aqui, seu comentário é sempre muito bem-vindo. A gente lê todos os comentários aqui e eu peço que você... A gente está dando uma opinião muito neutra, porque tanto eu quanto ele, a gente não acompanha a Jéssica Beatriz Costa, que é irmã do Zé Felipe, a gente não acompanha o Zé Felipe, a gente não acompanha a Ana Castela, e a gente não acompanha a Virgínia, e a gente não acompanha a Vini Júnior. A gente está dando uma opinião no que a gente está lendo da notícia do jornal Metrópolis, e com base nisso a gente está dando a nossa opinião sobre o assunto. Só que a gente, como eu falei, é uma opinião neutra, a gente não tá a favor de ninguém aqui. Como eu falei, a única coisa que me deixa chateada nessa história é o fator criação de rivalidade de mulheres. Pra quê? E assim, eu tô do lado das crianças, do casal, assim, o lado que quer ver essas crianças bem, desenvolvendo com os pais, né? Assim, crescendo em lares felizes, saudáveis. É isso que, no fundo, a gente mais prega aqui nesse canal. Bom, deixa nos comentários aqui se você gostou da forma que a gente abordou. Aqui eu peço encarecidamente que você deixe o seu like aqui pra gente saber, né? E você conhece Esquerdogata? Já ouviu falar sobre isso? Não, isso não chegou nem perto da minha bolha. Rapaz, eu vou falar pra você, hoje eu abri o YouTube e todo mundo tava falando sobre Esquerdogata. Que é isso? Será que é tipo Aristogatas, aquele filme da Disney? É da Marie, né? Será que o pessoal será que os gatos do Aristogatas viraram todos de esquerda, igual a Revolta dos Bichos, e decidiram tomar os meios de produção? O que será que é uma esquerdogata? Porque, assim, essa esquerdogata, pelo que eu tenho de notícia aqui, ela foi presa após ofensa racista contra policiais em São Paulo. Meu Deus. Racismo no Brasil, onde todo mundo é miscigenado, assim, todo mundo tem sangue de tudo aqui. Não faz nem sentido. Bom, bora ler a notícia aqui. Outra coisa que não faz sentido, né? É esquerdogata, porque se é esquerdo, é esquerdista. E não é normalmente o esquerdismo que abraça esse tipo de causa? Exato. Tá meio... não sei, enfim. Bom, vamos descobrir aqui o que a gente tem a trazer sobre a esquerdogata. E de verdade, eu espero que seja uma mulher muito bonita. Quem é a esquerdogata? Presa após ofensa racista contra policiais em São Paulo. Influenciadora de 45 anos foi presa em Ribeirão Preto, São Paulo, e defesa diz que ela está constrangida. Eita, os anúncios. Mas tá aí, ó. Ai, senhor. Tá ali? Tá aí, ó. A influenciadora e militante Aline Bardi Dutra, de 45 anos, foi presa no sábado, dia 25, em Ribeirão Preto, São Paulo, após desentendimento com policiais militares. O motivo teria sido desacato e resistência após ela ter disparado ofensa contra os agentes. Conhecida como esquerdogata, Aline foi solta após audiência de custódia. Aline foi presa após desacatar e ofender policiais militares durante a fiscalização de trânsito em Ribeirão Preto. Segundo a SP,
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela proferiu ofensas raciais. A influenciadora foi levada à delegacia e o caso registrado como desacato, resistência e preconceito de raça e cor. Jesus, sádio. Em audiência de custódia realizada no sábado, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória para esquerdogata com aplicação de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e comprovação a cada 60 dias de tratamento psiquiátrico devido à bipolaridade e uso de sertralina e quetiapina, alegada pela influenciadora. O prazo de vigência para a medida é de 1 ano, podendo ser alterado pelos juízes. Com mais de 870 mil seguidores só no Instagram, Aline é uma comunicadora e educadora e ativista política conhecida nas redes sociais pelo nome fictício Esquerdogata. Nas redes sociais, a influenciadora produz diversos conteúdos contestando posicionamentos e práticas de adversários que estão ideologicamente em lados opostos. Olha, eu acho muito irônico, né? Porque se a gente vê, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, a esquerda, ela meio que se veste de uma pauta antirracista, que eles querem, eles se mostram os donos da virtude, os donos da moral, os donos da razão. Só que, assim, se você parar pra pensar, a maioria deles são um bando de senhorita Morello. Sabe, eu não sei se vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, mas é aquela professora do Chris, assim, que mesmo Chris estando lá todos os dias, a mãe do Chris estando presente, o pai do Chris estando presente, assim, ela olha pro Chris e fala assim, olha, eu sei que seu pai usa drogas, eu sei que sua mãe, ela é não sei o que, e querendo passar virtudes. E é isso que eu vejo hoje em dia da esquerda. Se você vê, assim, é uma hipocrisia lascada. Eu acho engraçado porque normalmente sempre está associado, ou na maioria das vezes, não vou falar sempre está associado a um esquerdista alguma desse tipo de coisa. Exemplo, o caso Charlie Kirk era um abraçador da causa esquerda que foi lá e causou um assassinato. Exato. Agora essa esquerdogata, que é uma mulher que o próprio nome diz que é fictício dela, que ela é esquerdista. E ela vai lá e ela é presa após uma ofensa racista. Ou seja, os maiores causadores desse tipo de situação são os que eram para abraçar a causa. Para mim é isso que é irônico. É isso que é irônico, porque assim, do que eu percebo, do lado que eu tô mais ligado, por exemplo, lado da direita, assim, que eu acompanho mais, assim, é justamente isso. A gente tá se lascando pra querer caçar virtude, querer farmar aura. Assim, a gente tem nossos valores, tem nossas virtudes, admitimos que somos pecadores e reconhecemos que pessoas fazem merda. Só que o tempo todo o pessoal da esquerda quer apontar na cara dos outros e falar assim, olha, você é racista, você é fascista. E na primeira oportunidade que tem, você vai lá e ofende policiais ainda, agentes do Estado. Não é você que defende o Estado. Você está ofendendo agentes do Estado com ofensas racistas ainda num país onde todo mundo é miscigenado. Assim, não faz sentido. Não faz sentido. E outra coisa também que eu venho a dizer é você se basear o seu perfil, a sua identidade no seu padrão político. Assim, eu vou falar pra você, é meio triste, né, se a gente parar pra pensar. Porque eu acabei de falar que eu me identifico como direita, só que não é só isso que me baseia. Eu sou de direita, sou programador, eu gosto de andar de skate, sou casado, gosto de ficar em casa com as minhas filhas, assim, eu tenho... Eu tenho inúmeras, assim, quantidades de atributos que nenhum deles eu considero digno de definir, olha, esse daqui é o Renan. Porque é muito vago, né? É muito vago e a pessoa... Porque eu acho que quando as pessoas elas se definem, e o que me incomoda mais é que normalmente eu não tô falando
do todo, tá? Eu tô falando, mas uma grande maioria dos esquerdistas, eles se definem como esquerda e aquilo lá baseia a vida deles e só importa aquilo, não importa o resto. Se você é de direita, se você é contra o que eu tô dizendo, você não presta pra mim. Só que, gente, o ser humano, ele é muito mais vasto, sabe? É que nem o Renan falou, ele é programador, homem, de direita, pai, marido, católico, casado, com visões cristãs, mas isso é muito pouco para basear o que ele é. Ele é muito mais que isso. E mesmo que a gente ficasse aqui 1 hora falando sobre o que ele é, a gente não ia conseguir falar tudo. Porque o ser humano é muito vasto. Não tem como definir. E eu acho tão pequeno as pessoas que pegam e se definem por questões de política, porque poxa, você é tão pouco assim? Não, Tão pouco. E é engraçado. E outra coisa, você acha que a sua vida vale a pena se definir só por uma posição política? Não, e é engraçado também. Por um grupo político? Que isso daí é a pura pauta identitária. Que eles, assim, se veem tanto que eles são uma coisa e tem que bater no peito que eles são essas coisas. Que daí, quando eles vão ofender alguém, eles têm que ofender as pessoas justamente por características que elas têm e que elas mesmas pregam que tem que ser, assim, protegidas as características. Até quando a gente fala de questão de racial, eu acho tão ofensa pequena pra falar sobre questão racial, porque só a cor da pessoa não define ela por inteiro. Uma pessoa é muito mais profunda que isso. Qualquer ser humano é muito mais profundo que isso. Tem um mundo mais vasto que isso. Sabe, não é sobre ser branco, negro, amarelo, vermelho. Não é sobre isso. É muito mais amplo. E se parar a pensar, a gente não é raça branca, raça negra. A gente só é raça humana. A gente é raça humana. O sangue lá dentro de todo mundo é vermelho. Somos todos iguais e a gente tinha que querer lutar assim pelo bem comum, que é o bem do próximo. Como eu falei no vídeo da moça que sofreu racismo no primeiro dia de emprego, a gente é um ser humano como qualquer outro. Eu sou exatamente por dentro, eu sou exatamente igual ao Renan, mudando algumas características em particular, porque eu sou mulher, ele é homem, mas os dois têm um coração, 2 pulmões, 2 rins, enfim, o sangue dele é vermelho, o meu é vermelho, a gente tem pele, a gente tem sentimento, é muito mais profundo. Então eu acho que quando a gente para definir uma pessoa pensando só em questão política, pra mim você é tão raso, mas tão raso, porque sabe? E às vezes você tem a oportunidade de ganhar conexões com outras pessoas tão vastas, tão gostosas, tão maravilhosas, porque às vezes, porque a gente é de direita, mas não quer dizer que você é de esquerda, se quiser vir aqui no comentário debater com a gente, tanto que já veio gente debater, e agregar uma coisa ali, tanto pra mim quanto pra pessoa. E olha, eu tô careca de falar... Então eu acho que assim, se você quer ser esquerdista, que seja, mas seja um esquerdista respeitoso, do mesmo jeito que, como eu falei, você pode ser um esquerdista, pode vir comentar aqui embaixo, não destilando ódio contra a gente, pode vir. Olha, e eu vou falar pra vocês, assim, eu tô careca de falar em todo vídeo que a gente não tem o manual do mundo, e eu creio que nem você que esteja vendo o vídeo aí tem. Então deixa aqui nos comentários a sua visão sobre esse assunto, que a gente está sempre apto a querer explorar ideias, assim, a gente gosta de debater ideias, pessoal. E é o que a gente sempre fala, não é porque a gente é de direita que quer dizer que a gente é 100% certo. Essa só é a nossa visão que a gente acha melhor. Mas você pode ter a sua, não impede, a gente não tá aqui ditando uma regra falando que você tem que ser o que a gente quer. E é até chato, é como a gente já falou em vários vídeos, seria chato se todo mundo fosse igual, porque não é. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, os seus ideais. Como eu falei, definir uma pessoa só por política é raso, porque uma pessoa é muito mais vasta que isso. E se você gostou da forma que a gente abordou aqui esse assunto, deixa o seu gostei nesse vídeo, deixa aí nos comentários. E se é a sua primeira vez aqui, eu peço encarecidamente para que você considere se inscrever nesse canal. E só um adendo da situação.
A gente não tá aqui julgando a mulher, a moça, eu não sei o nome dela, não peguei. Aline, desculpa. A gente não tá aqui julgando ela, enfim, a gente debate às vezes sobre política, a gente fala de notícias no geral, sempre que tá em alta, como eu já comentei com vocês. Mas eu acho que se ela fosse debater política de maneira respeitosa, se ela tratasse os policiais de maneira respeitosa, ela não poderia ter virado motivo de quase que de uma chacota na internet. Então, saiba que se você, como eu falei pra vocês, se um esquerdista, qualquer pessoa quiser vir comentar aqui embaixo, pode comentar, pode ficar à vontade. A gente é aberto à comunicação, mas sempre mantenha um respeito. É o que a gente vem debatendo desde o dia que a gente abriu o canal. Mantenha sempre o respeito, mantenha sempre uma cordialidade ao falar. Porque eu não sou... eu sei que dá a impressão quando a gente começa a gravar um vídeo na internet, todo mundo é amigo de todo mundo, mas a gente não é íntimo de ninguém que tá aí do outro lado. A não ser se seja algum parente, algum dos nossos familiares, amigos vendo, mas até onde a gente saiba, a gente não é parente de ninguém que tá aí do outro lado. Então, não venha falando com acidez na voz ou acidez no texto, enfim. A gente sempre quer manter o respeito. Olha, eu vou falar pra vocês que, e mesmo assim, se você acabou de ouvir isso daí, queira vir de forma ácida, que a gente pode até, quem sabe, abrir um quadro dos amostradinhos nos comentários, né? A gente pode. Bom, eu não vou ter problema nenhum com isso. E agora, se você quer ser um amostradinho, só que um amostradinho da vida feliz, de uma vida conjugal saudável, a gente aqui trouxe Casamento Blindado. Eu sei que não é novidade para ninguém que esse livro aqui já ajudou milhares de casamentos a se fortalecerem, milhares de casamentos que estavam tendo situações difíceis, pensando até que o divórcio seria uma opção. Casamento Blindado ajudou, assim como vai ajudar o seu casamento. E onde é que você encontra o Casamento Blindado, meu senhor? Apenas... Calma. Abaixa, rola a tela. Você vai ver aqui, primeiro comentário fixado, vai estar o link aqui, o nosso link dos casamentos do Casamento Blindado. Casamentos. Eu só fico tão animado de falar desse livro que nem sai direito de tanta animação. Então clica aí nesse link que você vai ser direcionado para a página desse livro e daí você vai poder adquirir o seu. E não é livro digital não. É um livro físico. É o livro físico, o mesmo. Exatamente. Não exatamente o mesmo, não exatamente esse. Não, porque esse aqui, o meu já tá todo grifadinho. Esse aqui é nosso e a gente não entrega ele pra ninguém. O meu é todo riscadinho, porque cada aprendizagem eu vou grifando, enfim. E o que você trouxe aqui do Casamento Blindado? E, gente, como eu sempre gosto de frisar em todo vídeo que a gente vai falar do Casamento Blindado, ele não é um manual pro teu casamento. Ele é quase que um guia pra te ajudar. É bom pra você colocar sua cabeça no lugar. Mas casamento nenhum tem manual, porque o seu casamento é diferente do nosso, que foi diferente da Virgínia com o Zé Felipe. Cada casamento é de um jeito. Isso aqui é quase que um guia pra te ajudar a raciocinar melhor, ver o seu casamento por uma visão de cristão, tá? Exatamente. Hoje eu trouxe mais um sacrifício. No último vídeo a gente falou sobre o sacrifício nos objetivos e hoje vai ser o sacrifício das emoções. Esse talvez seja um dos maiores sacrifícios, pois diz respeito a algo ligado diretamente ao coração. Impulsividade e sentimento levam casais a estourar a ponto de magoar, alimentar raiva e dormir em quartos separados. É necessário sacrifício para controlar os instintos emotivos que levam a cometer atos impensados. Não deixarei a emoção me fazer insultar a minha esposa, tenho de respeitá-la. Não irritarei meu cônjuge com reclamações sem fim que desembocam em uma briga inútil e desnecessária. Olha, é o seguinte, para o nosso casamento, eu falando aqui pela nossa experiência, só foi para frente quando eu e a Luana entendemos que tem coisas que não estão ao nosso alcance. E o que eu digo ao nosso alcance tem coisas que a Luana vai pedir que não faz parte de mim. E não tem como ela colocar isso daí em mim porque não faz parte
Do mesmo jeito, assim, que tem coisas que eu tenho que entender que é da Luana. Então, assim, não é só coisas boas que faz um casamento, são coisas boas, situações ruins. Só que nas situações ruins, você tem que sempre que ponderar. E se é uma situação ruim que a pessoa já apresentou antes e você já decidiu que você vai querer conviver com isso, com essa situação, vai adiantar você querer perder tempo querendo dar murro e ponto de faca, moldar uma pessoa que você já aceitou ela do jeito que ela é? Outra coisa, minha voz falhou. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é... Ali falou de sacrifício de emoções. Então, é que nem o Renan falou, quando a gente casa, e isso a gente vai adquirindo com a maturidade do casamento. Eu falo que nos primeiros anos é meio difícil ver essa questão, mas a gente está conversando aqui com vocês, eu espero que abra os olhos de muitas pessoas, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é escolher as batalhas da qual a gente entra. Então, quando a gente está num casamento, tem batalhas que não são pra gente entrar, que não vale a pena, que às vezes a gente não tem pra quê, porque, gente, de verdade, querendo falar, a gente tem quase 9 anos de casado, né? Uhum. E nesses 9 anos, no começo do casamento, tanto eu quanto ele era muito ciumento. Eu lembro muitas coisas que aconteciam que faziam tanto eu quanto ele sentir muito ciúme. Só que quando a gente vai passando o tempo, a gente vai se questionando, mas precisa? Porque a gente já tá 9 anos juntos, sabe? É lógico que se ocorrer uma ocasião de Muito diferente, assim, do padrão. muito diferente do padrão, é uma coisa, mas tipo, eu sempre tive, eu trabalhei num telemarketing aqui em São José, e eu tinha um amigo, que ele era bem mais velho que eu, ele sempre foi amizade, ele gostava de uma amiga minha, e ele tinha mania de comentar um coração nas minhas fotos, ou falar, nossa, como você tá linda, e um coração, e eu nunca vi aquilo como nada. O Renan teve uma vez que ele pegou pra discutir comigo, quando o Renan chegou e foi chamar o rapaz pra conversar na DM, né? E quando o Renan viu, falou assim, nossa, ele é super gente boa e tal, vamos marcar pra sair, porque ele viu que não era nada disso. E a gente criou uma discussão no dia tão grande por uma bobeirinha que poderia ser resolvida, tipo, tão simples. Exato. É assim... Tanto que depois virou uma brincadeira, que esse meu amigo, ele comentava na rede social, não vou deixar mais um comentário, seu namorado fica bravo, não vou mais deixar um coração, o seu marido fica bravo, e virou quase uma piada dentro de casa, porque toda vez que a gente olhava aquilo, a gente ria, porque virou uma coisa engraçada. Mas é o que eu tô falando pra vocês, escolham as discussões que vocês queiram entrar com muita sabedoria. Casamento, quando a gente tá dentro dele, tem sentimentos e emoções que não é mais válida. É que nem eu falei pra vocês, a gente tem quase 9 anos de casado. Um comentário na rede social não vai afetar mais ele, até porque a gente agora tá no YouTube. Então, imagina daqui um tempo... Ixi, eu tô há pelo menos uns 3 anos já no YouTube só recebendo um monte de comentários. Imagina daqui um tempo começar a comentarem aqui embaixo, nossa, como você é bonita, ou como você é bonito, ou gosto do jeito que você fala. Se toda vez que for gerando um comentário desse, ele ficar enciumado, nós estamos lascados, porque a gente vai acabar com o canal ou a gente vai acabar brigando por coisa besta. Por isso assim, que a gente prega também que um relacionamento saudável, um casamento saudável, é um casamento onde as duas pessoas, elas amadurecem. E eu acho que o Casamento Blindado trouxe isso pra gente. Eu acho que depois que a gente leu e entendeu assim o princípio que eles queriam abordar no livro, a gente conseguiu seguir de maneira mais leve, assim, com o casamento. A gente seguiu de forma mais madura, assim, e não é à toa que foi a primeira recomendação que a gente quis trazer para vocês aqui foi o Casamento Blindado, porque a gente sabe que é algo que vai realmente fazer diferença na vida de vocês. E como o próprio trecho no livro diz, tem discussões que quando a gente não faz o sacrifício de emoções e a gente fica discutindo por aquela coisinha pequena, aquela coisinha pequena vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, até que vai chegar uma hora que a gente vai olhar pra cara do outro e discutir, ou daqui a pouco vai acontecer o que acontece com muitos casais hoje em dia,
que é o dormir em quartos separados, que eu já vi muitas notícias Nossa, disso. isso daí é pedir pra acabar com o casamento já. E eu acho, pra mim a pessoa não tá sabendo pedir e tá só Nossa, demonstrando. não tem... Porque eu não consigo imaginar, sabe, essa questão de ser casado e dormir em quarto separado. Bom, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o assunto, sobre os sacrifícios que você já fez para o seu casamento, é muito legal. Quem sabe se a gente tiver comentários assim interessantes, a gente pode trazer aqui para ler para vocês. E se vocês gostarem da forma que a gente abordou esse assunto, deixa o like nesse vídeo e a gente ficaria muito feliz assim se você clicasse no link aqui e desse uma chance para o casamento blindado, porque a gente sabe que isso daqui é algo que só vai ter a somar para vocês. Conhecimento nunca é demais. Bom, pessoal, e agora a gente vai dar uma notícia meio tensa, mas é meio tensa mesmo, porque poderia ter até acabado numa tragédia bem mais grave, né? Um adolescente, ele perdeu parte do intestino após ele engolir mais de 80 ímãs. Lê pra gente, querida. Desculpa, você chega. Ai, senhor. Adolescente perde parte do intestino após engolir mais de 80 ímãs. Menino de 13 anos da Nova Zelândia foi hospitalizado e precisou passar por cirurgia de emergência. Aqui tá um raio-x, ó. Meu Deus. Raio-x abdominal do menino que engoliu entre 80 e 100 ímãs de alta potência. Meu Deus. O menino de 13 anos da Nova Zelândia foi hospitalizado após engolir dezenas de ímãs de alta potência, resultando na perda de parte do seu intestino. Nossa, onde estava a cabeça? O garoto, cuja identidade não foi revelada, ingeriu entre 80 e 100 ímãs de neodímio, cada um medindo 5 milímetros por 2, de acordo com um relatório. Os ímãs de alta potência, frequentemente vendidos como acessório de mesa para adulto, são pequenos, mas perigosos se ingeridos. Sua forte atração magnética pode fazer com que parte do trato digestivo fique colada, fazendo a complicação grave como necrose por pressão, perfuração ou infecções potencialmente fatais, segundo o relatório. Cirurgias são frequentemente necessárias, com risco de complicação a longo prazo, como dor crônica. O adolescente suportou 4 dias de dor abdominal antes de procurar ajuda médica, informou o relatório. No hospital, ele contou aos médicos que havia engolido os ímãs aproximadamente uma semana antes. O relatório não identificou o hospital onde ele foi tratado, nem explicou por que ele ingeriu os ímãs. Olha, eu acho peculiar a gente ter que avisar as pessoas em pleno 2025 para não engolirem ímãs. Assim, ele engoliu mais de 80 ímãs. Como pode? Assim, o que será que ele pensou? Porque, assim, a gente não tá falando de um bebezinho. Aqui, ó. E tá falando aqui que países como Nova Zelândia e Austrália, embora países como Nova Zelândia e Austrália tenham proibido permanentemente a venda de ímãs de alta potência, a fiscalização continua sendo um desafio. Os ímãs ainda estão amplamente disponíveis online a preços baixos, frequentemente sem necessidade de verificação de idade. O menino disse aos médicos que comprou o ímã na gigante varejista online Temu, e a empresa informou à CNN que não pôde verificar independentemente essa alegação. Não, mas mesmo Mas assim... eu acho assim, gente, não tem que pedir idade para comprar um ímã. Todo mundo deveria, ou pelo menos até onde eu saiba, deveria saber que a gente não deve engolir ímã, pelo amor de Deus. Assim, aonde que tá o cérebro da criança, do adolescente, para pensar assim, vou engolir um ímã? Soda cáustica pode ser usado para desentupir ralo, mas se beber é veneno, só por isso vai parar de vender soda cáustica? E aquela, não tem que perguntar a idade. Desculpa. A única desculpa que eu acho válida para isso aqui, para essa situação, é se fosse um bebê. Se fosse um bebezinho... Que não sabe o que tá fazendo. Que aí ele vai lá e vai comendo. Agora a gente tá falando de um garoto de 13 anos. Um adolescente, 13 anos que tem? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, assim...
13 anos. A gente tá falando de um menino de 13 anos. Eu acho... Você tem filho? Deixa nos comentários quantos anos você teve que parar de falar pros seus filhos não comerem imã. O que será que ele pensou assim? É bala? Imã, produto de limpeza. Sabe o que eu acho que às vezes é? Brincadeira de amigo. Pode ser... Me cheira muita brincadeirinha de amigo. Brincadeira de amigo. Pode ser também desafio de rede social. Porque tinha aquele desafio do baleia azul, alguma coisa assim, não lembro que desafio que é. Mas teve um desafio que as crianças tinham que se matar, que não sei o quê, ia cumprir uma série de desafios e o último era se matar. E assim, isso foi na Nova Zelândia, mas eu lembro de uma história muito, muito assim parecida brasileira, de quando a gente era criança, lançou uma boneca Polly que ela Pocket. trocava de roupa com imã. Polly. E daí teve um recall dessa boneca, né? Sim, teve. Porque Eu tinha. Porque umas crianças estavam engolindo imã também. Eu tinha. Se você é mãe de menina, você vai saber o que é. É Polly Pocket, da minha época. É uma bonequinha desse tamanho, mais ou menos. E hoje em dia, as roupinhas delas são tipo um silicone maleável. Na minha época, porque isso aconteceu na minha época, era uma roupinha dura e tinha 2 iminha dentro da roupinha. Dentro de cada roupinha. Era um imã colado. O meu nunca soltou da minha boneca. Só que eu era uma criança que cuidava muito dos meus brinquedos. Eu não ficava mordendo. Brincava exatamente como mandava a embalagem. Tirava e colocava a roupinha. Tirava, Com certeza. E a boneca em si, a Polly, era inteira um imã. Ela era um imã. Tanto que você colava em qualquer lugar. Eu gostava de ficar colando ela na geladeira. Eu lembro até hoje. Até que saiu uma notícia que, se eu não me engano, a fabricante da Polly é a Mattel. Sim. Que é a mesma, se eu não me engano, da Barbie. Se eu não estou enganada, hein? Me desculpa se eu estou errada, mas se eu não me engano é a Mattel. Ela saiu uma notícia falando que ela estava recolhendo as bonecas porque as crianças estavam engolindo, mordendo, e começou a ter caso de criança engolindo. Às vezes, por exemplo, eu, na época, acho que eu tinha 9, 10 anos, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu tenho uma irmãzinha, um bebezinho, ele vai lá, morde e come aquele imã. Não, é como eu falei. Assim, aí a marca começou a dar muita reclamação pra marca, a marca recolheu. Não, como eu falei, um bebezinho é até entendível. Às vezes o pai e a mãe, assim, não montou na hora. Mas eu lembro até hoje que a minha mãe virou pra mim e no final, de verdade, acho que a minha mãe pagou uns R$180 na época na boneca. E eles trocavam por um DVD. Nossa. Pra mim foi um absurdo isso. Aí minha mãe chegou pra mim e falou assim: Luana, você vai comer o imã? Eu falei: não sou louca. Eu lembro. E sim, eu não estou brincando, tá? Eu não tô falando que o rapaz é louco, mas eu soltei essa frase. Bem criança de 10 anos. Eu falei: não, pra que eu vou comer um imã? E a minha mãe, e eu não sei, provavelmente teve outras mães que não devolveram, mas a minha mãe falou assim: então nós não vamos devolver. Outra coisa. E eu nunca comi, nunca pensei em colocar aquilo ali na boca. Olha, se isso daí foi... E eu tinha uns 9, 10 anos. Se isso daí foi desafio, eu lembro também que esses tempos atrás, não faz muito tempo, né? Teve aquele desafio que os jovens estavam comendo sabão de máquina de lavar louça. Aquelas pedrinhas de sabão. Teve esse, e teve um que foi grave também, esses tempos atrás, que foi canela. O pessoal tava colocando uma colher de canela, sabe canela em pó? Sei. Na boca. Apareceu um monte de médico falando sobre isso, porque canela, por ser um pó, e gente, canela, eu já vi médico alertando sobre os marombeiros, tava com mania disso. Creatina, que você pega uma colher em pó de creatina, taca na garganta e, tipo, já viu como é que... Isso daí não tem chance de entupir a garganta e... Sim, o alerta dos médicos era que aquilo lá, ele podia trancar toda a sua via aérea e não abre de jeito nenhum. Meu Deus. Porque, e isso os marombeiros têm mania de fazer isso na internet. Gente, pelo amor de Deus, não peguem pó nenhum e coloca na garganta. E eu vi também a de desodorante, que o pessoal tava inalando desodorante. Gente, pelo amor de Deus. O que essa pessoa tem? É falta de juízo que essa galera tem. E é o que eu tô falando, os marombeiros, eles têm mania de pegar... Isso já vários médicos já apareceu na minha rede social alertando. Porque o pessoal... E adulto fazendo isso, tá? Não é adolescente, adulto. Pega o... Então agora eu não duvido que o garoto comeu 80 imãs. Mas não tem que duvidar mesmo, tá aqui o raio-x dele. Meu Deus do céu. Mas os marombeiros, eles estão com mania de pegar a creatina, o dosadorzinho, porque vem um dosadorzinho, a gente tem até aqui em casa,
Ele pega o dosadorzinho, enche, coloca na garganta e mete um copo de água pra dentro. Só que, primeiro, isso não faz efeito. Já foi comprovado que ele tem que ser misturado na água pra fazer o efeito. Ali, quando você tá engolindo mais o pó. E, gente, tem um risco de asfixia real isso, tá? Pelo amor de Deus, não engulam pó. Porque eu vi o pessoal que tem com negócio com canela, que é o mesmo jeito, só que a diferença da canela é que a canela ela não absorve água. Então se você meter água pra dentro não vai adiantar nada. Pra finalizar, a gente trazendo esses tópicos aqui, me lembrou aquele meme que eu vi do como um macho come miojo. Você enfia o miojo na bunda, senta no fogão, toma água fervendo e cheira o pó. Tá aparecendo isso? Tá aparecendo isso. A gente assistiu Orochinho. O que é aquele vídeo que eu choro de dar risada? O Eu Sou a Lei. Eu lembro até hoje. Se você já assistiu o Orochinho, comenta aqui embaixo, porque tem um vídeo do Orochinho que ele fala assim, eu sou a lei. Mas aí esse aí daí, tipo, só pra contextualizar, esse daí é o Orochinho do Velho Testamento, tá, pessoal? Eu não acompanho mais. Ele... Mas eu chorava de rir, meu Deus do céu. Um salve pro Orochinho, eu sei que ele não tá vendo esse vídeo, mas um salve. Mas eu chorava de tanto rir, que ele falava assim, eu sou a lei. Aí apareciam várias coisas, tipo, ao contrário, tipo, o cocô no cesto, no cesto e o papel no vaso. E o papel no vaso. Outra coisa, o suco no prato e o miojo no copo. Bom, pessoal, deixa nos comentários. Mas, aí gente, sobre... só um alerta pra você que tem filho adolescente, pelo amor de Deus. Com esse mundo de internet, isso aqui me cheira duas coisas. Ou, que nem a gente falou, desafio de internet. Ou brincadeira de amigo. Alertem seus filhos. Não é qualquer brincadeira que a gente faz. Porque, assim, às vezes o menino achou que tava brincando aqui. Olha, ele vai perder parte do intestino. Ele perdeu parte do intestino. Vai ter falando sequelas, aqui, assim, a vida inteira sobre isso. Na perda de parte do intestino. Porque provavelmente o ímã de alto nível ele grudou, foi grudando e foi pressionando parte. E pelo que eu entendi aqui, pode resultar numa necrose. O menino podia ter morrido. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários aí quais são as medidas que você toma para precaver que seus filhos não engulam ímãs, né? Não só assim como forma de pedir mesmo, mas como a gente é pai também, a nossa mais velha tem 6 anos, assim, a gente gostaria de saber o que vocês fazem para prevenir que não comam coisas que não deveriam. Na minha época, minha mãe pegaria um chinelo e tacaria lá na esquina em mim, ó. Tira da boca! Seria teleguiado, igual um bumeranguezinho. Isso. A minha mãe pegaria um chinelo assim, tacaria assim e falava, tira esse negócio da boca. E se você gostou da forma que a gente abordou esse assunto, deixa o like nesse vídeo, considere se inscrever no canal aí, pois isso ajuda bastante a gente. E se você chegou até aqui, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo aqui. Outra coisa, só um pausa. Ou a minha mãe faria igual a mãe do Cris, do sapato. A minha mãe faria muito aquilo do sapato, se ela me visse com isso aqui no intestino. Então, muito obrigado por você que assistiu até aí. Valeu pelo apoio e isso daqui ajuda bastante a gente. Bom, é isso? É isso. E até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.